Ô, Tocinha, Zé Tocinha. Isso aí de falar muito, né? Olá, Paulo, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como que você tá? Eu vou fazer essa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, doutor Paulo. Prazer em conhecê-lo, viu? Mas como o professor ganhou um amigo aqui. Quero muito o seu bem, tá? Tá me ouvindo, doutor? Tô te ouvindo e tô te vendo, viu? Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Alô, doutor? Oi, agora. Tô aqui sim, Paulo. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Acho que agora vai. Agora foi, doutor Paulo. Agora sim. Agora Tudo deu bem, certo. senhor? Tudo bem, prazer, viu? Ganhei um amigo aqui pra vida, o que precisar, tô à disposição. A hora que estiver aqui perto, em São Paulo, vem tomar um café comigo, viu? Fico muito feliz. Tranquilo. Olha, estou muito feliz aqui. Antes de tudo, de começar a nossa mentoria, eu queria dizer da admiração que eu tenho pelo senhor. Já tem muito tempo que eu lhe sigo, desde a época da desde a época da faculdade. Muito tempo que eu lhe acompanho e tenho muita admiração pelo seu trabalho, pelo. Eu tenho uma vez, eu sou um advogado previdenciarista. Ouço muito o senhor falar, quem faz previdenciário não faz imobiliário. Mas eu tenho um pezinho ali no imobiliário e eu sempre. Advogado previdenciarista eu comecei a ser há pouco tempo, mas eu sempre tive uma veia para o imobiliário, desde a época da faculdade, que eu sempre tinha um terreno, tinha uma casa, uma coisa, ia querendo regularizar e sempre estava me seguindo nas redes sociais, né, no YouTube principalmente. Doutor Paulo, na É, verdade eu sempre falo, são ramos diferentes, mas quando um advogado, igual o doutor, é esforçado e gosta, aí é diferente, aí você pode atuar em 2, 3 anos. É que o problema da nossa classe, eu vejo isso nos alunos, o pessoal não quer mais estudar, né, doutor Paulo? Não quer mais estudar, não quer se atualizar, não quer fazer uma mentoria. Muita gente só pensa em dinheiro, né, doutor Paulo? E não é, né? Tem que ser uma consequência, né? pois é, eu tenho, eu tenho essa veia do direito, é, do direito imobiliário, mas dá licença, porque eu estava tentando colocar no computador aqui, mas não Não consegui. tem problema, eu só E mutei aí para dar, não dar microfonia, tá bom? não, eu já mutei aqui também. É, E o doutor então, tá bem de saúde, família, que é muito importante isso, né? Pra gente ter paz e conseguir trabalhar, né? pois é. Pois é, doutor, eu estou aqui
na sua frente como um fã que está na frente do ídolo. Que legal, que honra. A honra é toda minha. Que legal ouvir isso. Que bacana. O que aconteceu? Caiu? Vamos desmutar o outro aqui. Ó. Meu Deus. Ah, ó, doutor Paulo, eu liberei esse aqui, ó. Esse aqui não caiu, o outro caiu. Esse tá normal. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou, né? É porque eu estava tentando conectar pelo computador, mas eu estou vendo que não está dando certo. Não tem problema, não. O importante é a gente conseguir conversar bem. Conta comigo aqui, viu? Pronto, eu vou desligar aqui o computador. Liberar aqui. Agora foi, ó. Pronto, ó. É só liberar o mute agora, doutor Paulo. Isso, ó. Tá mutado aqui. Isso. É que tem que ser você mesmo, ó. Foi. Desmutou? Mutou. Agora sim. Foi? Certinho. Então, doutor, eu estava lhe dizendo da admiração que eu tenho pelo senhor e também eu estou aqui como um fã está na frente do ídolo. Ah, que né? honra. Ô, doutor Paulo, e a pergunta que não quer calar, você tem algum livro meu? Já leu algum livro meu? Não, mas já vou comprar o seu livro de Direito Imobiliário de A a Z. É fantástico. E também vou fazer a pós-graduação em Direito Imobiliário. Que legal, porque que eu estou legal. terminando uma pós-graduação agora, eu estou terminando um curso, na verdade, de Direito Previdenciário, mas eu ia até começar agora, começou no dia 3, né, de julho. É. Eu ia começar, mas aí não deu certo, mas o próximo, então até nesse mesmo, se der tempo, eu ainda... Faz sim. O doutor vai gostar. É uma pós online, 100% digital. E tem plantão de dúvida uma vez por mês. O Portal ESO é um sonho de fazer uma pós a um preço mais justo, né? Tem instituições que eu dou aula que custam 13 mil reais a pós. Os mesmos professores que dão aula nessa instituição dão aula na Escola Superior Universitária, no Portal ESO. E a carga horária é até maior. Eu acho que nós temos que fazer uma mudança, uma revolução na advocacia para a profissão ser respeitada novamente, né, doutor Paulo? Exato, exatamente. Bom, vamos lá. Fique à vontade. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Tá bom. E vou lhe explicar algumas coisas antes. Explica assim. Introdução para o senhor. Ótimo. Entender. Eu mesmo, como advogado, estou comprando um terreno. É um terreno na área rural. Ele tem 1,2 hectares de terra, um terreno pequeno, razoavelmente pequeno. Ele está irregular. Eu vou comprar esse terreno e tenho o objetivo de fazer uso capião futuramente. Você já está pensando, o doutor está pensando já em comprar a posse, né? A posse para fazer uso capião. Perfeito. Eu vou fazer, o contrato que eu vou fazer é um contrato de cessão de direito, um instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, como o senhor... Parabéns, show. Muita gente ganha dinheiro com isso, é verdade. Pois é. No meu caso não é para ganhar dinheiro, mas é para um uso próprio. Uso próprio, né? O terreno ele tá irregular e eu, como já vi várias aulas do senhor e sei que tem que ser feito esse contrato, incluído algumas cláusulas, mas a situação aqui que é específica e eu não consegui ver em alguns vídeos do senhor essa forma de se fazer, porque assim, primeiramente o valor desse terreno ele vai custar 38 mil reais. Quer dizer, é menos de 30 salários mínimos. Isso eu estou dando um valor porque existe na lei, né, que a partir de 30 salários mínimos tem que ser escritura pública, tem que ser feito em cartório, escritura pública, ou então, se for comprar os direitos hereditários, fazer principalmente a escritura pública. E como eu estou comprando um valor abaixo de 30 salários mínimos, é um dado que eu estou lhe dando para ver uma possibilidade de fazer alguma coisa mais na frente. Mas eu vou lhe contar como é a história desse terreno. Vou dar 3 nomes aqui. Manuel, que era o dono do terreno, vendeu para José em 1960. José vendeu para o genro, que era João, em 1999. E João faleceu. Todos eles já faleceram, mas João foi o último que faleceu e deixou para 9 filhos. Moral da história. Já é uma cadeia possessória, né? Já vem esse imóvel irregular já há anos, né? Manuel não tinha nenhum vínculo familiar. Ele vendeu a posse para José. José era o avô, né, dos herdeiros, que vendeu a posse para o João, que vendeu naquele tipo de
contrato de gaveta para o João, que também morreu em 99 e deixou para os filhos. Então a gente tem aí mais ou menos os 9 filhos, com 11 anos que eles estão nessa posse do terreno, fora a posse que tinha já de João, que já vem desde 1960. Então são vários anos aí, 11 anos que os filhos têm, mas a posse de João, que é de 1960. Então tem quase aí 50 anos. Muito tempo de posse, né? Mais de 50 anos. Agora, Fora da história. o doutor não pode esquecer que acho que é o pulo do gato, né? O doutor já acertou o contrato, já está de parabéns, porque muita gente erra, né? Cessão de direitos possessórios e afins, pode ser feito um instrumento particular ou um instrumento público, tanto faz. Eu prefiro até fazer particular porque o doutor faz e o doutor sabe que acaba fazendo até com mais qualidade. Mas uma cláusula que não pode esquecer é a cláusula de soma de posse, hein, doutor? Que vai te ajudar a fazer os campeões no teu nome, né? Eu sei, já coloquei até aqui a cláusula de soma de posse. Isso. Agora, a minha dúvida é o seguinte, doutor. O último, o que faleceu, o João, que faleceu e deixou para os 9 filhos, ele tinha vários terrenos. Na verdade, ele tinha 3 terrenos com esse. E ele deixou de boca para os filhos, dividiu de boca para os filhos. Você fica com esse, você fica com esse. E esse terreno específico que eu vou comprar, ele deixou para 3 filhas. Tudo de boca, não tem nada no papel. Na verdade, eles não têm nem um documento desse terreno, nem nada. A única coisa que tem é do avô, é um ITR que ele pagou. Eu já tentei ligar para o INCRA para saber desse ITR, porque eles também não têm CPF do avô, eles só têm... Então, é muito complicado para você achar uma matrícula num cartório. Já tentei, não consegui. Não tem, né, muita informação, né? Não tem uma informação se existe realmente essa matrícula. Ele tinha vários terrenos e deixou de boca para 3 filhas desses 9 que tem. Então, os outros 6 concordam plenamente, não tem litígio nisso aí. O que eu queria saber é o seguinte: eu vou fazer um contrato, um instrumento particular de cessão dos direitos possessórios e afins, mas quem é que eu vou colocar como cedente? São os 9, são os 3, ou eu coloco um e os outros anuem, porque todos eles concordam que vai ser vendido para essas 3 filhas e vai ser dividido o dinheiro para elas 3, né? Mas eu travei aí, porque eu não sabia como fazer, porque como eu quero ter esse contrato como um justo título, eu fiquei com medo de fazer da minha maneira e de repente não, quando chegar lá no judiciário, numa ação de uso capião, o juiz não entender que aquilo é um justo título, ou que eu tenha que comprovar a posse de cada um deles, ou se como um espólio aquilo vai servir, ou se ele vai ter que, eu vou ter que fazer um inventário, né? O juiz pode entender que eu tenho que fazer esse inventário, e aí eu digo, eu vou ter uma mentoria com o doutor, porque eu não sei quem são os cedentes, se pode ser só um, ou se todos os outros vão anuir somente, ou se eu tenho que provar a posse de cada um, ou se... Isso aí é uma composse, na verdade, né? Eu oriento, o doutor, já que está no início da transação, o contrato ainda vai ser elaborado, isso é bom, está no começo, né? Então dá para prevenir algumas questões no contrato. A posse é uma situação fática, a gente pode comprar de uma pessoa só que tem a posse, né? Direta, indireta ou alternada. E isso já nos ajuda a fazer os capéus no nosso nome usando a tese da soma da posse. Mas por que nós incluímos, quando possível, o maior número de pessoas dentro desse contrato? Porque é uma forma de evitar o litígio, né? Vai que um herdeiro ou alguém se sentiu prejudicado e amanhã depois no seu campeão aparece se habilitando, apresentando uma contestação. Então a ideia, nessas situações que envolvam outras pessoas, quanto mais pessoas assinarem, melhor. Porque dá uma segurança jurídica e evita um litígio no futuro. Porque se essa pessoa se habilitar, apresentar contestação, a gente fala, não, você assinou aqui, você anuiu a transação, né, imobiliária irregular, mas você anuiu, que é o contrato de cessão de posse, que pode ser feito. Então, o ideal, nesse caso, como está bem no começo, se o doutor conseguir colocar a maior número de quantidade de pessoas, né, melhor, de fato. Não, é melhor. eu já falei com todos e eles concordam, todos assinam. Não tem problema quanto a isso. A minha questão é se eu coloco todos como cedentes, porque eles não têm a posse. Na verdade, a maioria dos 9, 6 moram aí em São Paulo. Então eles vão assinar aí como
ou como anuência, ou então como posse, mas aí eu não estou. Ele, na verdade, verdadeiramente, ele não tem a posse. Na verdade, ninguém tem a posse desse terreno. Entendi. Esse terreno, desde que o pai morreu, ficou lá. Aí um vizinho limpa o mato. Às vezes uma pessoa pede de São Paulo para o vizinho botar uns cavalos lá para comer o mato e vai limpando e tal, mas não tem uma pessoa que cuida, que paga luz, não tem Não nem de tem, né? energia tem no terreno. Sabe o que o doutor pode fazer? O doutor pode colocar como anuente. Mas como a posse, ninguém tem a posse de fato direta, eu percebo aí que tem a posse alternada. O que é a posse alternada? É tomar conta, né? A pessoa tomar conta, essa pessoa que está vendendo a posse. O doutor poderia até alegar isso, trazer todo mundo para o contrato dizendo que compra qualquer direito possessório ou afins. Por quê? Tudo bem, colocar como anuente já ajuda, né? Já evita esse litígio que a gente sempre se preocupa. Mas se conseguir colocar no polo do contrato, no polo como vendedor cessionário da posse, é interessante, porque todo mundo ali tem uma posse meio que alternada. Um toma conta mais, um de fato que acaba fazendo manutenções provavelmente no imóvel, no terreno, né? Mas eu colocaria todo mundo no polo. Eu acho que no polo seria mais interessante. Se vê uma dificuldade, eu não assino porque eu não tenho a posse, deixa como anuente, né? Deixa como anuente. Não, todos eles assinam, não tem É esse pessoa bem problema, eu não tranquila, né, teria, doutor? já está bem tranquilo. Eu só fiquei na dúvida em se colocava como cedente todos, ou as três filhas, que são realmente as donas, ou uma pessoa que está aqui, que ela seria ficticiamente a pessoa que está na posse, que é uma das irmãs também. Mas eu fiquei também com medo de colocar todos no polo como cedente, porque numa ação de uso capião futuramente, o juiz pode entender, não, você teria que fazer um inventário. Ou então você tem que, para somar as posses, você tem que comprovar a posse de cada um. Aí eu fiquei nessa dúvida Você sabe, doutor Paulo, tem muito juíza, né, que não gosta, não estuda muito esse assunto posse, faz confusão, faz mesmo, atrapalha a gente. Mas se acontecer, o que o doutor tem que fazer? Tem que bater no enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Tem que falar, juiz, com todo respeito, direito de sucessões é um direito, direito de possessórios é outro. Eu estou regularizando com base na posse. Por quê? Para evitar justamente esse inventário desnecessário, né? Gastar dinheiro à toa, né? Fazer um inventário, porque o doutor teria que ter uma sessão de direitos hereditários, por escritura pública, com a anuência de todos, para fazer. E não ia resolver nada, né? Fazer esse inventário, porque, pelo que o doutor falou, já tem uma cadeia de pessoas falecidas, né? A situação de irregularidade já é grande, né? Já é longa. Isso. Então, bem, como eu estava falando aqui, qual a saída? Para eu não poder inventariar, teria que ser essa daí. E se eu teria que provar assim, eu não tenho nem como provar se o terreno é deles. Porque o avô que faleceu, que vendeu para o genro, que era o pai, e que também faleceu, ninguém tem dados, ninguém tem matrícula desse imóvel, não existe nada desse imóvel que possa, nem o CPF desse avô ninguém sabe. Porque eu já tentei ir no cartório com o nome dele, mas é um nome muito comum, que é José Reinaldo dos Santos. Então é um nome que é muito comum. Então, quando digita naquele banco de falecidos, meu Deus do céu, aparece um monte, né? Exato. Aí eu estava pensando, qual seria a melhor saída para ter esse justo título, né, no caso, e como eu me munir de documentos para preparar essa ação de uso capião. E prevenir para depois nenhum herdeiro estar questionando o bem. Então seria, primeiramente eu colocava todo mundo no polo, como cedente, e eu como cessionário. Então, aí o senhor me corrija se eu tiver errado, né? Por exemplo, eu vou ter que fazer a qualificação de todos, eu já tenho essa qualificação de todos, o objeto vai ser o terreno, e aí eu vou, aí eu vou citar aqui o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil e o artigo 1243 do Código Civil. Perfeito, isso mesmo. Que é a soma da posse. Isso aí mesmo. eu vou fazer uma cláusula de soma essa cláusula de soma de posse, aí eu vou dizer o quê? Que é uma posse originária e vai ser para mim uma posse derivada. Na verdade, essa peça, o que o doutor vai fazer? Vai fazer com base no 1238, então o nome do uso capião ficará ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. O doutor pode trabalhar em preliminar, o nome da ação ficaria assim, então.
Ação declaratória de uso capião judicial extraordinária. Ação Declaratória de uso capião judicial extraordinária. O que o doutor vai fazer? ok. Vai fazer vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Pronto. Artigo 1200. 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ok. Antes dos fatos, o que o doutor pode fazer antes dos fatos? Abre uma preliminar. Eu não sei se o doutor está pensando em pedir justiça gratuita, prioridade processual. Se for, né, é ali que pode pedir. E aí eu dou uma dica para o doutor. O doutor pode pedir a averbação premonitória em preliminar antes dos fatos. O juiz ou a juíza poderia fazer um ofício, isso é muito comum, e manda para o cartório de imóveis para fazer a averbação que naquela matrícula, naquela transcrição, existe um uso capião em andamento judicial, entendeu? Mas não tem matrícula. Não tem? Qual matrícula? Não achou. Então, o que o doutor pode fazer, então? Como não tem a matrícula, de fato, porque da dificuldade de achar, Para abrir uma matrícula. o doutor pode abrir um outro tópico em preliminares dos fatos do vício registral. Do vício registral. Aí, o que o doutor vai fazer? Vai explicar que aquele imóvel não acha matrícula, lugar nenhum, matrícula, transcrição. O doutor chegou a conseguir alguma nota devolutiva de algum cartório? Não, ainda não, porque eu ainda não pedi, porque toda vez que eu vou e vou falar com a pessoa do cartório, ele diz, né, sem o CPF não tem como a gente Não tem. pedir, porque tem várias pessoas. Tenta mandar por e-mail alguma coisa só para o doutor formalizar, né? Ter essa resposta formalizada, que o doutor consegue juntar no processo, entendeu? Certo. Agora, Aí, veja, eu aí eu vou oriento, fazer se o doutor conseguir, trabalha com isso, doutor. Preliminar do vício registral. Porque é um vício registral, né? Provavelmente esse imóvel nem matrícula tem, ou se tem uma área maior, né? Uma sobreposição de matrícula. Pronto, aí falar na área maior. Eu vou ter que fazer nesse contrato eu vou ter que colocar as medidas do terreno lá. Já existe com os terrenos assim, vizinhos, uma cerca, que é uma cerca viva, e tem a cerca também de arame, mas que já está lá há muitos anos, ninguém mexe, é sempre aquele tamanho. Eu já medi, já fui lá, já medi, mas eu precisaria necessariamente fazer um georreferenciamento desse terreno. Para fazer um contrato, talvez não, né? Mas para fazer uso capião, sim, né? Quando a gente usa a soma de posse, ela é bem sucedida, né? Hoje em dia tem o Código Civil, tem o próprio enunciado 494, né? Nós falamos do 492, mas tem o 494. O único segredo da soma da posse, para facilitar muito, é ter essa cláusula dentro do contrato e, se possível, doutor Paulo, pede para essa pessoa que está te vendendo, ela pedir para pessoas conhecidas assinarem declarações. O doutor mesmo faz, eu passo para o doutor se precisar, eu explico para o doutor. É bem simplesinho, declaração de ciência. Eu, nome completo é RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que tem a fulano e fulana tem a posse há tanto tempo, mansa e pacífica. E aí reconhece firme em cartório. Porque se essa pessoa conseguir 2, 3, 4, 5 declarações, ou mais ou menos, mais alguns documentos que ela tenha, né, às vezes não tem água, não tem luz, mas tem algum recibo, alguma nota fiscal, alguma coisinha, né, se tiver, ajuda, porque normalmente nesses negócios, quando a gente paga o posseiro, ele some, né? A gente liga para ele e fala, não tenho tempo, não dá. Então, o que é importante fazer? Na assinatura da sessão de direitos possessórios, o doutor já vincula esses documentos, a entrega desses documentos, para pagar, inclusive, né? Então aí eu vou também colocar essa cláusula de soma de posse, aí eu vou colocar eu posso colocar também uma cláusula de compra de direitos hereditários sobre esse bem. Seria também porque eu já ouvi o senhor falando no vídeo que a pessoa pode também incluir dentro do contrato, dentro da seção de direitos possessórios. O que o doutor pode fazer? O doutor pode incluir uma cláusula da compra também dos direitos hereditários. Só que essa cláusula é mais fictícia, né? Para evitar litígio, confusão, porque na prática, diferente da seção de direitos possessórios, quando nós falamos de seção de direitos hereditários, ela tem uma formalidade, né?
tem que ter anuência de todos e tem que ser feita por escritura pública. Esse que é o problema. Então, na prática, nós colocamos... Desculpa, doutor, cortei. Ela tem que ser feita com a anuência de todos e vai estar a anuência de todos lá. E agora a escritura pública não seria só se ela fosse maior do que 30 salários mínimos? Não, porque nesse caso, como exceção de direitos hereditários, aí a regra do artigo 108, não que ela cai, né, mas entra na regra específica, que é dos direitos hereditários. Então teria que ser obrigatoriamente feita por escritura pública. Tem casos, o que a gente faz também? Tem casos, situações que a gente acaba fazendo as duas coisas. Faz a cessão de direitos possessórios e faz a cessão de direitos hereditários separada, né? Só que aí gasta mais, né? Gasta mais. Eu acho que nesse caso eu usaria essa cláusula só para gerar um efeito psicológico. Como o doutor não vai, está pensando no uso capião por ser a forma mais rápida, mais econômica, então se for usar essa cláusula só para efeito psicológico, a gente sabe que ela na prática não é válida, né? Não surte efeito, né? Eu também posso colocar uma cláusula, aí vou colocar forma de pagamento, posso colocar uma cláusula de evicção também, né? Pode. Cláusula de evicção e cláusula também de vício redibitório, né? Não é, tudo bem, um terreno, mas se coloca, já que vai colocar uma, coloca as duas, né? Não é o caso, mas se estivesse contaminado, se fosse uma área que não pode, totalmente de APP, preservação ambiental, né? Evicção e a outra que o senhor falou, eu esqueci. A outra é do vício redibitório. Já que vai usar uma, usa as duas, né, doutor? Né? Exato. E aí eu posso... Isso aí, doutor, me oriente aqui. Isso é uma composse. Né? Porque são vários possuidores do mesmo terreno. Eu posso pedir também uma cláusula de extinção da composse ou não? Ou isso não? Não, isso não. Não, porque na verdade a composse ela foi transmitida para o doutor, né? Então não há mais que se falar em composse, houve a transmissão da posse, né? Então não seria efetiva essa cláusula não, ela poderia gerar até confusão, né? Certo. Pronto. E quanto a esse georreferenciamento que eu tinha lhe falado, é necessário fazer só na hora de fazer o uso capião, né? Na verdade, se o cliente, quando a gente compra uma posse que a pessoa já tem a planta, o descritivo já ajuda. Outra situação é quando a gente consegue achar a planta, o descritivo no cartório, às vezes a gente acha no cartório, às vezes a gente acha na prefeitura. Mas como a gente não está conseguindo nem achar o registro, então vai ter que fazer nova mesmo, viu, doutor? A única exceção que a gente tem, se a gente vê que vai gastar muito, o doutor não quer gastar agora, né, por algum motivo, o que o doutor pode fazer? Pode pedir antecipação da perícia, entendeu? Como a planta descritiva, a topografia, ela é obrigatória no uso capião, se o doutor, nesse momento, não quer descapitalizar dinheiro, tem uma saída. A saída interessante seria o quê? Pedir a antecipação da perícia topográfica. O judiciário tem concordado com isso, viu, doutor? Antecipação da perícia topográfica. Por quê? No uso capião... Isso na ação de uso capião. Né? Na ação de uso capião, em preliminar, antes dos fatos, hein? E por que isso? Porque muitas vezes nós vamos gastar com a topografia nova, um topógrafo, né, seja ela, um engenheiro, um arquiteto, depois o juiz vai nomear um perito, lá no finalzinho do processo, já no final, na quarta etapa, né? Na quarta não, na terceira para a quarta. E nós vamos gastar de novo. Então, quando a gente não quer descapitalizar, a gente quer tentar ter uma economia, é uma saída a pedir a antecipação da perícia. Normalmente eles têm concordado, os juízes, né? Doutor, depois que eu fizer esse contrato, que for pago e assinado, eu posso procurar o INCRA para pagar algum imposto ou algum órgão para pedir o CCIR ou o ITR? É vantagem eu fazer isso ou eu fico quieto até o uso capião? Não, é vantagem sim. Hoje nós temos algumas situações importantes, né? No passado, os capiões você fazia, os capiões já tinha que ter a posse, 10 anos, 15 anos, seja somado ou não. Hoje é muito importante que a gente consiga aproveitar o uso capião dali para frente, em termos de posse. Tem um julgado, um RESP do STJ, que diz que pode ser somada a posse a partir do uso capião. Então, o doutor pode usar esse julgado também. Esse julgado ele é interessante por quê? Porque o doutor consegue fazer não só o uso da soma de posse, mas o doutor vai aproveitar também, de certa forma, a posse complementar, né? O que é essa posse complementar ou suplementar?
É a posse que o doutor vai usar no decorrer da ação de usucapião, não é mais perdida. Vamos dizer que esse usucapião demore 2 anos, 3 anos, então essa posse vai ser complementada, somada. O prazo para o usucapião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota aí, doutor, esse julgado é importante, vai te ajudar, viu? Diga. É o 13, 13, 1361, 61, 226. STJ. Isso, STJ. É o RESP do STJ. Por quê? O doutor usa esse julgado, né? Usa sim. Pronto. Então é isso. Acho que basicamente essa a minha questão. Esse polo passivo, o polo, né, no caso dos excedentes, que eu ia colocar, se eu colocaria os novos ou se eu colocaria ou se, mas no caso os novos seria ideal porque eles também usam aquela cláusula de compra de direitos hereditários que mesmo surtindo um efeito psicológico também eles já anuíram ali Já anuíram, né? na venda do imóvel. Pronto. Já anuíram. Então é isso. Agora, doutor, vamos fazer, já que estamos aqui, o doutor ganhou um amigo, vamos fazer um checklist, vamos fazer uma estrutura, um roteiro de usucapião. Se o doutor me permitir, eu gostaria muito para ajudar o doutor. Vamos fazer? Juntos? Doutor, veja, eu estava querendo fazer essa mentoria de usucapião em outro momento, porque eu ainda estou na fase do contrato. Entendi. Então, eu quero fazer esse checklist do usucapião hoje, se possível, mas se o senhor puder me ajudar também no checklist do contrato de cessão de direitos possessórios, para que eu consiga fazer, porque eu tenho que fazer, eu corri até pedir aí o pessoal da sua equipe que me encaixasse aí, porque eu tenho que mandar isso essa semana para São Paulo, ou eles vão assinar eletronicamente, mas aí eu já tenho algumas coisas aqui. Não, conta comigo. Então vamos fazer um checklist, tanto do contrato de cessão de posse, como do usucapião para ajudar o doutor. Eu quero o seu bem, tá? Quero você feliz, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer. Então, vamos começar pelo contrato, que é o mais importante, né? Então, vamos começar. O título do contrato vai ficar cessão de direitos possessórios e afins. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. Qualificação. Vamos combinar juntos aqui. Quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para a qualificação dos cessionários, melhor, né? Dos cessionários não, dos cedentes, né? Depois vamos para o objeto. No objeto, o que nós vamos fazer? Vamos descrever a área da forma mais completa possível, já que a gente não tem muitas informações. E aí depois, né, dentro do objeto ainda, tudo que a gente achar a gente vai descrever, mas nós vamos nesse objeto explicar que o doutor está comprando qualquer direito possessório e afins, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Menciona isso no objeto, viu? Depois o próximo o doutor pode trabalhar nesse contrato para ficar didático, trabalha com tópicos em caixa alta, e depois cláusula 1, cláusula 2, mas trabalha com tópicos para o doutor mesmo identificar com facilidade, entendeu? Aí o que o doutor pode fazer? Aí vem o valor do negócio. O valor que está sendo pago. Valor do negócio. Depois. Isso, o valor do negócio. Já pensando no usucapião, no passo a passo do usucapião. Depois a forma de pagamento. Se vai ser à vista, se vai ser após a entrega da posse, se vai ser parcelado, entendeu, doutor? Eu já tinha esses tópicos, estou colocando aqui só para ver se não falta nenhum. Tá bom. Depois o próximo tópico, que é o mais importante para nós, é da soma da posse. Aí essa soma da posse, pronto. Como era que eu montaria essa cláusula? O doutor pode trabalhar em caixa alta da soma da posse. Aí o doutor, dentro da cláusula, vai falar que a soma da posse já está pacificada no Brasil, está pacificada no Código Civil, está pacificado em diversos enunciados, entre eles o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, que esse contrato faz jus à soma da posse para todos os efeitos legais, inclusive para uso capião, reurb, regularizações de imóveis de todos os gêneros e ações possessórias. Certo. E pronto, vou fazer explicar a soma da posse, que vai ficar aqui.
Aí, o que mais? Essa cláusula de evicção, isso que a gente tinha falado. Isso, aí o doutor, na verdade, essa cláusula de evicção, o ideal é que fique dentro das disposições gerais. Depois que o doutor trabalha com a cláusula soma de posse, cria um tópico em caixa alta também das disposições gerais. Aí o ideal é que o doutor, dentro dessas disposições gerais, aí pode colocar a cláusula de evicção, vício redibitório, responsabilidade ambiental, tributária. Aí o doutor pode já, ali é um momento de inventar, né? O doutor achar que Inventar, né? que o doutor achar que vai trazer segurança é ali, né, das disposições gerais. Ok. Pronto. Então seria objeto, valor, forma de pagamento, a soma de posse, o título, no caso, qualificação das partes, né, objeto, valor, forma de pagamento, soma de posse, disposições gerais, que incluiria vício redibitório, evicção e outras coisas que eu pudesse inventar, né? Isso. Aí depois, a próxima cláusula que é importante, se o doutor quiser, documentos anexos, né? Então, vamos dizer que eles conseguiram essas declarações ou algum documento para provar a posse, então o doutor pode mencionar aí também, em caixa alta, dos documentos anexos. Mas isso para o contrato de posse ou já para uso capião? Isso para o contrato de posse ainda, Documentos anexos. dos documentos anexos. Aí o doutor pode... Aí eu poderia, doutor, incluir, porque existem alguns documentos do INCRA que o avô pagou em 1986. Não tem do pai, mas do avô tem desde 1986, 87, 88, tem vários documentos do INCRA. Inclusive eu já tentei ligar para o INCRA porque tem o número de uma matrícula lá, mas ele disse que é muito antigo e que não tem como me fornecer, porque eu acho que talvez até pelo número desse matrícula do INCRA, eu conseguiria descobrir o CPF dele e conseguiria descobrir no cartório se tinha alguma coisa lá no cartório. Mas eu já tentei pelo INCRA e não consegui. Talvez não, por causa dele ficar com medo de dar dados de pessoas que não conhecem, talvez não tenha sido. Talvez eu indo no INCRA, talvez eu até consiga. É o que eu estava pensando em fazer, eu acho que essa semana. Eu oriento, né? O doutor primeiro distribuir a peça. Se o doutor fizer um negócio, né, depois de fazer o contrato, no site tudo der certo, se Deus quiser, faz a distribuição quanto antes dos capião. Por quê? Porque o doutor fazendo a distribuição dos capião, o doutor já consegue, dentro dos capião, usar a súmula 237 do Supremo. Ou seja, os capião conseguem ser arguido de matéria de defesa. O doutor, queira ou não queira, o que o doutor fez? O doutor criou uma blindagem, né, um escudo protetor, um guarda-chuva. E aí o doutor vai atrás de outros documentos, outros cadastros. O doutor conseguindo, aí faz a petição juntada, né? Faz a petição juntada desses cadastros, mas eu faria o quanto antes os capião até para aproveitar o que ele nos entrega, que é essa proteção, né? Certo. Doutor, eu não consegui, como eu não tenho o CPF do avô e não consegui nada no cartório, se existe uma matrícula, nada, eu poderia... Eu ia perguntar um negócio, agora ele me fugiu. Não, normal, fica tranquilo, você é um amigo aqui. Por que a gente tem que pensar não só nessa sessão de direitos possessórios e afins, bem feita, que o doutor já pensou nela, parabéns, né, já estrategicamente pensou muito bem, mas a gente tem que pensar nesse uso capião quanto antes, comprou a posse hoje, sabe, doutor? Se for possível, pelo fato do doutor já ser advogado, não precisar contratar e depender, né, de um advogado, advogada que vai entrar na ordem de serviço, eu orientaria o doutor deixar meio que pronto o uso capião, comprou, dia seguinte já distribui. Porque o doutor consegue trabalhar muito bem como defesa esse uso capião. Porque qual que é o meu receio nessas transações, que não que vai acontecer, mas pode acontecer, e acontecem algumas. Aparece alguém do nada falando, não, eu que tenho a posse é minha. Então o nosso receio é fugir do quê? Das possessórias, reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. E o medo maior é fugir das petitórias, né? Que são ações de propriedade, que é aquela reivindicatória, aquela ação de missão na posse, para ter a posse pela primeira vez, aquela outra ação de resgate. Então, o nosso receio quando a gente compra a posse, o que pode nos atrapalhar e levar a um prejuízo é isso.
Quando eu tenho o uso campeão distribuído, eu já trabalho dentro dele a súmula 237 do Supremo para criar um guarda-chuva, um escudo protetor. Ou seja, eu já tenho uma tese boa de uma contestação, seja para petitória ou para possessória, e eu consigo, com esse uso campeão bem feito, sem precisar trabalhar até com embargos de terceiro, entendeu, doutor? Entendi. É isso. Pronto, eu vou fazer isso então. Assim que eu comprar, eu já entro com o uso campeão. E aí, talvez se eu tiver como eu vou ter outras dúvidas e também eu não estava preparado, hoje era só para eu saber do contrato, eu marcaria um Faz isso, por quê? Dando certo o negócio, assinando tudo bonitinho, aí o doutor faz a petição de uso campeão, marca a mentoria e eu ajudo o doutor passo a passo, porque advogar em causa própria sempre é mais chatinho, mais complicado, envolve questões emocionais, então é uma forma de eu proteger o doutor. Eu faço uma revisão, uma correção, uma retificação nesse uso campeão, para o doutor ter bastante segurança, paz, antes de distribuir o uso campeão quanto antes, tá bom? E aí avisa a Maria, fala, Maria, eu já falei com o professor Júlio, é algo urgente, para ela conseguir um encaixe, né? Um encaixe num horário diferente para poder te atender com muito carinho e muita rapidez, tá bom? E parabéns, doutor, vai dar certo. Eu já vi muita gente ganhar muito dinheiro com posse, realizar o sonho. Nossa, eu fiz agora, recentemente, o acompanhamento de uma compra de uma chácara, né? Um advogado, um tributarista. Ele comprou essa chácara e realizou o sonho dele. Até chorou, você acredita, doutor? Até chorou. E aí, quando eu falei, não, dá para regularizar, e ninguém vai... Eu acho que quando eu comprar esse, eu vou chorar. E ele ficou tão feliz que eu quase que eu choro junto, viu? E aí eu expliquei pra ele, corrigi os campeão dele. Ele falou, nossa, esse os campeão tá completo, a gente não vai perder. Ele chorou de novo, achei mal barato. Gente boa que nem a gente, do bem, sabe? Pois é, doutor, eu sempre lhe acompanho faz muitos anos e sempre que eu tenho uma questão assim de direito imobiliário, eu vou nos seus vídeos no YouTube. Por incrível que pareça, eu comecei a lhe seguir no YouTube tem uns 3 dias atrás. Mas olha eu já só. vinha vendo os vídeos há muitos anos, desde a faculdade. Eu acho que eu tenho 5 anos de formado. Eu acho que antes da faculdade eu já via vídeos do senhor. Tem muita coisa aí, porque eu gravo na TV Justiça, o Saber Direito, e o artigo 5º, já gravo há mais de 15 anos. A TV cresce e vai para 10, então é muito tempo, né, atuando só nessa área, com foco, escrevendo muitos livros. Eu atuo no Brasil todo com uso campeão, organização de imóveis, e estou aqui para ajudar com muito carinho. Eu acredito que a nossa classe poderia ser mais unida, pena que não é, né, aquela arrogância, né. Eu acredito muito que o judiciário está cada vez pior, má vontade, corrupção, tem muita gente boa lá dentro, mas tem muita gente ruim. E hoje em dia também, né, doutor? O doutor sabe disso, hoje em dia eu fico chateado com o YouTube, porque eu sempre gostei muito do YouTube, para escutar música, né? Apesar de ser gordinho, né? Apesar de ser gordinho, eu emagreci muito, tive um infarto recentemente, emagreci bastante. Mas eu sempre gostei muito do YouTube, e hoje o YouTube está tão poluído, né? Ou você segue uma pessoa que você confia, um professor, um doutrinador, um conselho de classe, porque todo mundo quer falar e fala muita besteira no YouTube. Fora os coaches, né, doutor? Fique milionário com a regularização de imóveis, você vai ver, nem advogado né? É cartorário. Eu não acredito em nada disso. E quando eu vejo seus livros, suas mentorias, seus vídeos, eu fico muito satisfeito de ter uma pessoa que eu sigo que realmente passa essa confiança e essa credibilidade que o senhor tem. Tem um curso agora que eu gravei, que eu até falo, né? Falo de exemplos reais, que é o despachante imobiliário. Tem muito advogada, corretor, corretora, contador fazendo curso de despachante imobiliário e ganhando bem, né? Deixando outra profissão, criando um plano B no escritório. Porque faltam bons despachantes imobiliários. Mas aí eu falando a realidade, alunos que deram certo, não que a pessoa vá dar certo. Agora, o mundo dos coaches, poxa, juiz quer ensinar a se advogar. Tem um juiz que, o Sérgio, ele deixou a magistratura e passou a advogar. Isso eu confio, porque ele se garante na advocacia. Agora, um juiz, poxa, ele quer ensinar você a advogar, executar, fazer audiência. Peraí, você é juiz, vai cuidar dos processos lá para não fazer mal para a sociedade, para os advogados. Aí você vai ver o cartório dele e dela, está totalmente abandonado. Processos que demoram 5, 6 anos, processos parados. Por quê? Porque ele não fica mais no fora, ele virou coach, virou vendedor de curso. Eu acredito que um juiz desse, um juiz major, ele vai perder o cargo, né? O Conselho Nacional de Justiça tinha que ter denúncia, porque, poxa, está usando como plano B o judiciário, e cartorário fazendo isso também. Então, respeitando, não tem nada contra, nada pessoal, mas é muito feio, né?
eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, mas eu não sou, viu? Eu não faço, hein? Eu sou cartorário, eu vivo do meu cartório no interior. Deixa eu falar mais um dado aqui É. desse terreno que eu tinha esquecido aqui e vi agora. Esse Manuel, que é a primeira pessoa que vendeu esse terreno, para o avô que vendeu para o filho, não, para o genro, que deixou esses 9, esse Manuel, ele já faleceu, claro, mas era como se fosse uma área gigante que tem, que ele saiu vendendo a várias pessoas. Saiu vendendo. Inclusive, ele saiu vendendo. Vendeu ao avô uma parte, vendeu ao esse filho também que morreu e deixou para os netos, para os filhos dele. Mas, que eu disse assim, o Manuel vendeu para José, José vendeu para João e João deixou para os filhos. O João, que foi o último que faleceu, ele tem outros terrenos desse primeiro, que era Manuel, legalizado com a matrícula, e isso aí eu já vi. Só que esse especificamente que eu vou comprar, ele não tem a matrícula, não tem porque talvez não tenha sido nem passado para o avô, nem para o pai que deixou para os filhos. Eu acho que ele vendeu, deve ter dado algum papel que perderam, que ninguém sabe, mas pode ser que esse terreno ainda esteja naquela área grande que era antes da matrícula desse primeiro. E esse primeiro, o filho dele está vendendo alguns terrenos ainda lá na área. Então, será que seria interessante eu ir atrás desse CPF do Manuel para saber se essa área que especificamente ainda está no nome dele, ou existe uma matrícula para ela. Porque se existir, é uma área grande que deve ter uma matrícula grande. Agora também seria interessante, porque pode ser que esteja na justiça alguma coisa de penhora, alguma coisa. Agora me fala uma coisa, essa área é a mesma, doutor? Ou é outra área? Não, é a mesma. É a mesma, é a mesma. Mais ou menos assim. Manuel, ele tinha uma área imensa. Ele saiu vendendo essas partes para várias pessoas. Tá. O José, que era o avô, comprou esse pedacinho, que é o pequeno, que eu vou comprar. O filho, João, comprou vários terrenos pequenos também dele, mas fez a matrícula, tem a escritura no cartório, tudo. Só que essa partezinha que era de José, o João comprou a José, mas não fez a matrícula. E aí, eu não sei se valeria a pena eu ir atrás desse, mas não tem nada a ver não, né? Eu acho que quando eu fizer um contrato que pegar essas anuências de todos e entrar com o campeão, tudo isso vai ficar para trás, né? A matrícula, se existir alguma matrícula. Sabe, doutor, com muito carinho, viu? O uso capião é uma ação declaratória, então a gente não faz uso capião contra ninguém. Muito advogado, de forma totalmente errada e equivocada, e até esses cursos malucos que eu te falei, acabam ensinando errado. Quem que é o réu do uso capião? Não tem réu, não tem réu. O uso capião é uma ação declaratória. Na verdade, eu faço essa ação, claro que eu vou pedir a citação dos confrontantes, vou pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros, os confrontantes são os vizinhos, né, os confinantes, mas não tem réu, não quer dizer que seja réu, o vizinho não é réu e o último proprietário não é réu. Alguns juízes erram também, você pega juiz ou juíza que não conhece o assunto, ele pede para emendar, incluir o réu, aí o que você faz? Você fala que não tem réu, mas como o principal objeto da ação não é discutir, resolver, então requer a inclusão do réu. Normalmente eu faço isso porque não adianta discutir, mas eu falo que está errado. E aí, o que você tem que fazer nessa situação? Alguns sistemas do TJ, de alguns estados também a gente precisa incluir o réu de mentirinha, né? Porque senão não libera a ação, mas é uma falha do sistema, mas não tem réu. E o uso capião, a grande dica que eu dou, tudo bem que eu vou olhar esse uso capião, vou retificar com muito carinho para o doutor, mas quanto menos o doutor falar, entrar em questões polêmicas, melhor. Porque às vezes o uso capião quer falar muito sobre herança, e aí o juiz ou a juíza fraca, ou assessora que julga no lugar dele ou dela, se perde. Então, faz o feijão com arroz. Fala o quê? Fala dos requisitos, da posse, mais pacífica, animus domini. É assim que nós vamos ganhar o uso capião, né? Fazendo o feijão com arroz. O checklist que o senhor falou aí do uso capião, seria qual? Vamos lá. O endereçamento é sempre a vara especializada, é a vara de seus públicos, né? Quando nós temos, quando não tem a vara civil. Qualificação, o doutor é casado?
o doutor vai ter que incluir a esposa, né? A esposa, sempre tem que incluir a esposa, ou companheiro, a companheira, a não ser que a esposa assinar uma declaração dizendo que ela não tem interesse na ação. Porque aí tudo bem, a gente consegue tirar ele ou ela. Ou a outra opção é citar, que é horrível, né? Pô, pedir para citar o companheiro ou companheira é ruim demais, né? Então seria uma opção fazer essa declaração para tirar ela do polo, ela ou ele do polo. É uma opção. Agora, o que o doutor pode fazer, né, em relação à qualificação? Pode fazer isso. Aí o doutor pensa direitinho o que acha melhor. Tem questões que a gente muitas vezes quer proteger o patrimônio, alguma coisa assim. Depois vamos para as preliminares. As preliminares, o doutor pode pedir justiça gratuita, averbação premonitória, antecipação da perícia. Quando tem algum caso de enfermidade, a gente pede também. Isso, a gente faz tudo isso na averbação premonitória, dentro da preliminar, né? Dá para fazer isso também. E aí vamos para os fatos. Nos fatos, o fato nós vamos trabalhar sempre a posse, manso pacífico, queremos dono. Fala da posse exclusiva, da gestão exclusiva do imóvel, a partir da posse, a partir da assinatura do contrato. No caso, o doutor não pode esquecer da soma de posse, trabalhar muito bem isso. Trabalha aquela tese que eu lhe falei também, doutor, da posse complementar, do resto que eu te passei. O doutor anotou?